Elias Jabbour voltou aos holofotes da internet depois do debate dele contra o Pablo Marçal e ele tá de volta aqui pra debater com um liberal que é deputado e eu não sei quem é esse liberal. Léo Siqueira. Ah, eu acho que eu já vi ele. Elias Jabbour e liberal debatem tem a ver. escala 6x1, vamos ver. Ele não é performático, tá? Então se você entrou aqui esperando o pau quebrar, eu espero que você esteja certo, porque eu tô torcendo pro pau quebrar. Não quero ver nada de alta qualidade aqui, não. Detesto debate de alta qualidade. Um tema que a gente está discutindo e eu vou explicar o porquê. E esse ano, o PL 8 de 2025, da Erika Hilton, ela avisava reduzir, acabar com a escala 6x1, né? Porque na visão dela, isso é um absurdo e aí você não deveria ter uma escala 6x1. Né? Então ela colocou esse projeto, que fez, todo mundo aqui conhece, né? Ganhou as pautas aí, e eu sou totalmente contra esse projeto. Não, impossível. O que é você, um liberal, contra o fim da escala 6x1? Aí eu tô achando que... Aí eu não esperava. Aí... Por que será? Eu posso explicar os motivos depois por quê. Eu gostaria de saber... Por que será? Você é a favor desse projeto, que reduz e acaba com a escala 6x1 na caneta, ou se você é contra, assim como eu, desse projeto que acaba a escala 6x1 na caneta? Bem, evidentemente, como uma pessoa de esquerda que é pautado pela classe trabalhadora, eu sou a favor do fim da escala 6x1. Não é? Acho que é uma pessoa... Acho que no final... No começo eu gostei desse look dele aqui, mais informal, né? Mais praia, trancoso, assim, gostei, Elias. 21, não é? As pessoas terem que passar 6 dias do trabalho e 1 em casa, isso por si só já é um absurdo, não é? Pode-se falar, por exemplo, como se fala sempre, de que se cair para 5-2, vai diminuir a produtividade do trabalho. Não, produtividade é taxa de investimento, não é o cara do trabalhador está lá. O trabalhador está presente na empresa, né? Como é que vai dar e mais do que isso, a redução da escala 6x1, ela abre condições para a abertura de novos campos de acumulação de economia. A indústria da cultura, a indústria do lazer, o direito à cidade, né? O direito das pessoas terem acesso mais às suas famílias, ou seja, existe uma série de pontos positivos para isso aí. Isso é uma questão até humana, né? Ou seja, um empresário, por exemplo, um banqueiro, por exemplo, não trabalha 6 dias por semana. Por que o bancário tem que trabalhar 6 dias por semana? Não é? E o mais interessante é que tem uma questão que é histórica, né? E aqui, evidentemente, eu não acho que ele pense dessa forma. O mesmo discurso daqueles que falam contra a escala 6x1, né? É o mesmo argumento, isso qualquer pesquisa histórica que eu coloque, daqueles que eram contra a libertação dos escravos há 100 anos atrás. É o mesmo argumento. Mesma coisa quando o Getúlio Vargas ele aprovou a CLT, por exemplo, né? E o 13º, todas essas leis trabalhistas consagradas desde há quase 100 anos, né? O mesmo discurso, vai acabar, o Brasil vai acabar, o capital vai fugir do Brasil, não tem como ser assim e tal. Então, o mesmo terrorismo de sempre, contra a classe trabalhadora e contra o direito da classe trabalhadora poder viver, porque é disso que se trata, né? Você já viu? É sobre direito à vida, cara. Aquelas pesquisas lá, toda vez que sai pesquisa, assim, o que você faria se acabasse com a escala 6x1 e você tivesse um dia a mais de descanso? Aí eu ia ficar com a minha família. Eu ia ficar com a família. Tem uma parcela que ia praticar mais exercício, tem uma parcela que ia fazer não sei o quê. Aí tem lá uma parcela que ia ter uma outra renda. Ia buscar uma outra renda. Porque também é um direito dela. E aí a galera argumenta assim, tá vendo? Se o cara sair da escala 6x1, ele vai procurar o trabalho. Tá, mas pelo menos ele tem o direito de escolher daí o que ele faz com o tempo livre dele. Se ele quer ler, se ele quer nadar no Rio Tietê, ou se ele quer ir fazer Uber nessa porra. Mas ele precisa ter esse direito, né? Precisa ter um poder de escolha que ele faz com a folga dele. Agora, quando você tem um dia de folga, cara, você não tem nada pra você fazer, cara. Todo mundo que trabalha em escala 6x1 relata a mesma coisa. Cara, eu chego no dia da folga, eu quero morrer. Só isso. Viver. Não é deixar de trabalhar, não é deixar de... Né? Não vai ter queda da margem de lucro dos empresários por causa disso aí. Né? Ou seja, não existe... Eu não conheço o contrário, estudo que demonstre isso. Né? Então, não tem... Eu penso o contrário, ou seja, no começo do século XXI, alguém não defender um capitalismo, vamos dizer assim, uma das características do empresário brasileiro, né? do empresariado, aqui não vou generalizar, mas assim, desse pessoal que é contra a escala 6x1, dos empresários, né? É a burrice deles, né? Eles não conseguem ver uma oportunidade no fato deles colocarem
deixar um trabalhador ficar 5 dias, trabalhar 5 dias e 2 em casa. Eles não conseguem observar as possibilidades para ele disso daí. É o mesmo empresário que, na época de 2014, pegou 580 bilhões de reais sob forma de incentivos fiscais do governo Dilma, né? Colocou na veia para recompor taxa de lucro, não investiu, porque era o combinado, e uma semana depois colocou um pato da Fiesp, ou seja, na fita Fiesp, dizendo que eu não vou pagar essa conta. São esses mesmos empresários que são contra o final da escala 6x1. Vou repetir aqui, né? Pegaram 580 bilhões de incentivos fiscais, dizendo que iria investir. Isso era o combinado com o governo. Uma semana depois colocaram um pato feito da Fiesp, dizendo que não vão pagar essa conta. Né? E se nós formos observar, eu volto aqui, há 100 anos atrás, o mesmo terrorismo que existe contra essa escala 6x1 é o terrorismo contra o final da abolição, contra o final da escravidão, é o terrorismo contra os trabalhadores terem direito de férias, 13º, licença maternidade. O mesmo terrorismo. Tem capa do Globo colocando isso. Né? O 13º vai acabar com o Brasil, uma coisa desse tipo assim, sabe? Então, eu acho que os empresários brasileiros, né, eles são, assim... enfim, é uma piada, vamos dizer assim, né? De não perceber o seguinte... as possibilidades abertas, uma possibilidade... Vou falar agora a favor dos empresários, tá? Não é só dos trabalhadores. Eu, como empresário, eu buscaria observar o seguinte... as imensas possibilidades econômicas da redução da jornada de trabalho. São imensas as possibilidades. Né? E, me desculpa, né? Defender a escala 6x1 no começo do século XXI, o mundo inteiro numa 4ª revolução industrial, sabe? Não tem coisa mais atrasada do que isso, me desculpa, né? E aqui eu falo, enquanto representante de uma força política que defende a classe trabalhadora, contra os empresários, né? Que não conseguem chegar um palmo na frente do nariz, né? Buscando interesse imediato. Ou seja, eu acho uma burrice. Se fosse direita, eu apoiaria o final da escala 6x1. Se fosse direita, tá? Eu já apoiaria. Como esquerda, evidente que sim, né? Elias usou o seu tempo agora, então, para fazer a sua resposta, né? Sobre a pergunta do Léo, a afirmativa aqui do Léo. É o que o Luigi fala no Brasil que o Luigi vive falando sobre o trabalho no Brasil ser uma espécie de servidão. Cara, tô até com um print que eu printei do Threads, que eu ia postar no Story, mas eu vou ler aqui pra vocês. Pessoal, presta atenção. Prestador de serviço não é convidado. Repita comigo. Fui a um casamento esse fim de semana e fiquei chocado. Fotógrafo e músicas toda hora pegando docinhos, salgados e até bebida. Se o seu nome não está na lista de convidados, você não tem direito ao buffet. Voltou. Caiu não. Ah, tá on a live. Voltou. Então vamos lá, vamos ler de novo aqui, ó. Então o post que eu printei lá do Threads, né? Dizia o seguinte, abre aspas, né? Prestador de serviço não é convidado, repita comigo. Fui a um casamento esse fim de semana e fiquei chocado. Fotógrafo e músicos toda hora, pegando docinhos, salgados e até bebida. Se o seu nome não está na lista de convidados, você não tem direito ao buffet. Você está ali para trabalhar, não para ser servido. As pessoas planejam, pagam caro e calculam cada unidade. Não é virar open bar, que é prestador de serviço na comunidade. Então assim, veja bem, a pessoa está num dia mais importante da tua vida, você está regulando. No meu casamento, eu não quero ficar dando uma de virtuoso aqui, cara, mas no meu casamento eu fui lá, peguei os caras que estavam fazendo churrasco, peguei o segurança, até o segurança nós fizemos tomar chopp. Falei, beba chopp aí, rapaz, não tem ninguém vai brigar aqui, o segurança lá com o fone. Não, mas peraí, senhor. O senhor, cacete? Aí, tinha um garçom que ele era pra servir os noivos. Primeira vez que ele veio servir eu tava lá tirando foto. Falei, rapaz, você precisa pegar uma água pra mim ali que eu tô tirando foto. Daqui a pouco ele veio, o senhor precisa de alguma bebida. Eu falei, o senhor suma de perto de mim. Não vem me oferecer nada. Não quero, sai de perto de mim. Eu sei que é teu trabalho, mas vai fazer outra coisa. Eu não quero que ninguém me sirva. Cara, teve uma hora da festa que todo mundo já tá bêbado. A galera do buffet, todo mundo dançando, que era o show do Gerson Percap. Eu fui levar chopp pro operador de som do Gerson Percap. Falei, beba chopp aí, quer um drink, eu pego pra você e tal. Cara, você tá feliz, mano. Você tá feliz.
Só que o Brasil é isso, eu tô pagando, cara. Eu tô pagando. Eu fotógrafo casamento. Ah, tinha um fotógrafo lá que eu acho que ele tomou uns 40 drinks. Cara, não, você tá aqui pra trabalhar. Você não é um ser humano, sabe? Cara, é constrangedor, cara. É constrangedor. Isso aí é demoníaco, cara. O brasileiro, e eu falo pra vocês, o Brasil, presta bem atenção. Aqui no Brasil, a gente vive uma luta de classes. Mas tem uma luta que é ridícula, que é a luta entre a classe trabalhadora. A classe trabalhadora se odeia. O que ela puder fazer pra ferrar um outro trabalhador, um outro prestador de serviço, ela vai fazer. E não adianta vir com um papinho que não. Vocês sabem que é verdade. A gente vive uma tensão, cara. É o motorista de aplicativo com o usuário do aplicativo. É o contratante, é o pedreiro. É o pintor, é a dona de casa. Sabe? Aqui é uma coisa... É um choque, cara. Todo mundo se odeia, cara. Todo mundo se odeia, velho. Todo mundo fica assim... Tô pagando. Não, mas eu não sei o que. Tô pagando, né? Ah, cagar no mato. Cagar no mato. Léo? O Léo terá agora mais 3 minutos, então, pra fazer sua réplica. Certo. Bom, primeiro que ninguém é a favor que as pessoas trabalhem e vivem para trabalhar 100% do tempo. A gente... Não sei se concordo. Esses dias eu chamei um eletricista que o cara não parava de pedir café, bolacha, suco, de 10 em 10 minutos. No fim nem compensou. Serviço caro e prejuízo na comida. O teu horror, pobre! Na economia é clássico isso, as pessoas têm uma desutilidade quando trabalham, mas... Por falar em pessoas que não dão um cafezinho, uma bolacha, não vamos se esquecer que estamos em live solidária de Natal. Você está vendo esse enfeite aqui, mas o mais importante é isso daqui que você está vendo. A nossa campanha de Natal Solidária 2025 já começou juntamente com o Luigi Verso Awards 2025. O link para você votar e para você doar tá na descrição de todo o vídeo até o final do mês. Mas lembrando que o mais importante é a nossa campanha solidária. Pelo 3º ano consecutivo, nós vamos distribuir 1000 brinquedos para todas as crianças aqui de Saulo e Tararé. A gente faz uma festa aqui na minha casa, tem Papai Noel, tem doce, tem refrigerante, tem pipoca, é uma alegria. E também a gente faz uma doação para as crianças do Interferência ONG, lá de São Paulo, da periferia de São Paulo, do Ferrez, que atende mais de 80 crianças. E também a gente vê alguma ocupação do MTST que está em mais dificuldade que a outra, e a gente manda também esse presente de Natal. Então, se você quiser fazer parte dessa campanha, não ficar com o seu horror a pobre aí, como o nosso amigo aí do chat e o pessoal do Threads, faça sua doação, livepix.gg/Luigi, tem link no post também. Doe, faça parte dessa grande corrente de solidariedade. Contamos com você, o chat também. Estamos aí com a nossa meta. Eu nunca estipulo meta, mas dessa vez eu senti que eu devia colocar um mínimo aí para ver se a gente consegue fazer essa grande... Olha só, ó o eletricista que tomou suco na casa do otário ali, ó. Olha o eletricista que tomou suco na casa dele, ó. Vocês me ajudam. Rafael Teles mandou R$500. Bora doar. Vocês me ajudam. Rafael Teles mandou R$500. Bora doar. Galera, isso aí. Valorizam o lazer. Então todo mundo aqui gosta de lazer. Mas eu sou a favor que as pessoas possam escolher quanto trabalham e que o empresário também possa escolher quantos dias ele possa ter a pessoa. Essa é a primeira da questão da liberdade. E escolher quantos dias ele possa ter trabalho e que o empresário também possa escolher quantos dias ele possa ter a pessoa. Claro, porque é uma propriedade. Ele é uma propriedade. Quantos dias, né? Cara, você vê que esse tipo ele, claro que ele não tá dizendo assim que o empresário é dono da pessoa, mas a forma como a gente verbaliza, se acostumou tanto a verbalizar essas coisas, é porque, no fundo, na raiz, o Brasil é isso. O trabalhador aqui é um regime de servidão mesmo, cara. A primeira da questão da liberdade. E se você olhar ao longo do tempo, teve uma queda grande no número de horas trabalhadas, principalmente nos países que tiveram mais tecnologia, mais capitalistas, etc. Então, ao longo do tempo, a gente está reduzindo essa força de trabalho. Mas eu vou te dizer por que eu sou contra esse PL dela. Porque ela vai prejudicar quem justamente ela diz que vai ajudar. Porque a partir do momento que você obriga o cara na caneta, fala, você não pode mais contratar, tem 3 efeitos que vai acontecer. Algumas empresas vão quebrar, porque elas já vivem ali no limite. Então, algumas empresas vão Vai quebrar! Se você quebra a empresa, você tem menos empregos sendo ofertados. E aí você tem demissões. Esse é o primeiro efeito.
Segundo efeito é que ele pode falar assim, olha, tem uma legislação agora, então eu não consigo, eu vou te contratar informalmente. Você aceita? A pessoa vai falar, aceito, porque senão eu vou perder o emprego. Então você aumenta a informalidade. No Brasil, 50% da mão de obra já é informal. Vamos lembrando que quando você é informal, você não tem 13º, você não tem, entre aspas, benefícios nenhum. Então, quando você obriga o cara, você aumenta muito a informalidade. E o terceiro motivo é inflação. Porque você aumenta o custo da mão de obra. Se você aumenta o custo da mão de obra, o que acontece é que você, de alguma forma, vai repassar aquilo para o consumidor. Gente, infelizmente não vai dar. Você que tá na escala 6x1 aí, pau no seu toba, azar é teu, ninguém mandou ser otário, vai trabalhar até morrer, você vai ter que ver teus filhos crescer sem pai, vai ter que ver teus filhos crescer sem mãe, você não vai poder ir na tua religião, não vai poder ir na tua igreja, na tua congregação, no teu terreno, não tem o que fazer, você não vai poder tomar sol, não vai poder ter férias, tá chegando o Natal, né, não vai poder ficar com a sua família, mais um Natal que você vai ter que estar trabalhando, ao invés de estar com as pessoas que você ama. Afinal de contas, o Brasil vai quebrar, entendeu? Esse Brasil não tem como. Não tem o que fazer, gente. Nós somos um país que tem um imposto gigantesco, paga-se muito imposto para manter uma máquina pública gigantesca, inchadíssima. Tem vereador saindo de bueiro, tem prefeito saindo de bueiro, deputado pra tudo quanto é lado, assessor de deputado, então dá pra encher aqui 70 mil avião do maior que tem. Tem presidente, tem ministério pra tudo, pra dar com pau, construir uma capital só pra alocar esse bando de gente, servidor... Mas toda essa estrutura bancada com o teu imposto, não tem a capacidade cognitiva de debater o fim da escala 6x1. Não tem como. Ou é ou não é. É o Renato 38ismo, entendeu? Então, ou é ou não é. Não, vai quebrar. Então você não tem direito à tua vida. Então eu sinto muito, tu se lascou. Se apega com Deus, que quem sabe na ressurreição, quando Cristo voltar, você consegue ser feliz. Porque, segundo os nossos deputados de direita no Brasil, essa estrutura, essa máquina que a gente banca, ela não consegue imaginar, ela não consegue estudar, ela não consegue aplicar, ela não consegue criar formas de manter esses empregos, manter essas empresas e dar vida pra você. Então, desculpa, foi um abraço, é isso, galera, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Acabou, é isso, vocês se lascaram, azar de vocês, tá? Vocês podem tentar, vou dar uma dica pra vocês aqui também, você que tá na escala 6x1, bom, não vai, né, não tem como, né, tua vida o mundo vai acabar, o Brasil vai acabar, a lua vai virar do avesso, o sol vai derreter. Então, sabe o que você vai fazer? Celular na mão, não é formando creators não, você vai virar um mitador de rede social. Fica mitando, quem sabe você consegue um carguinho de vereador, aí depois você vira um dia, mas eu não tenho um projeto, eu não sei, mas não precisa, você tem que imitar, então vai imitar, invade uma escola aí, fala que o professor é comunista, invade um hospital, invade, sei lá, fala que tá tendo ideologia no gênero na praça da tua cidade, pega um amigo teu aí, fala que ele é maconheiro, você chega lá, peguei um maconheiro na bicuda, aí de chuta o maconheiro, ele é maconheiro, né, manda teu pai deitar na frente da tua casa, fala assim, pai, deita na frente de casa, aí pega um cobertor velho, aí você chega aqui, olha só, fiscal do povo aqui, esse mendigo, esse morador de rua, que nojo, eu vou acabar com esse daqui da cidade, fora daqui, seu morador de rua, aí você ele sai chorando, eu só queria um emprego e tenho o que comer, eu não quero nada, você é um vagabundo, vou levar você pra cadeia, é isso aí, siga o fiscal do povo nas redes sociais. Na tua folga. Você tem um dia de folga só, o que você merece, né? 6x1 no Brasil. Então você vai fazendo corte rápido, Tramontina, e Rocrinho, e pá, e não sei o quê. Quem sabe você vira vereador. O que a estatística mostra é que o povo tá conseguindo. Depois você vai alçando voos. Deputado estadual, deputado federal. Aí chegou no deputado federal, é só manter... Colocar a tua família fazer da vida pública um negócio, como várias famílias no Brasil fazem de norte a sul, né? De norte a sul, você pode, quem sabe, um dia teu filho ser senador por Santa Catarina. Olha que beleza. Você vai construir seu império agora. Então é isso, deputado Rios da Silva, vereador corte rápido Tramontina, senadora deixe o seu like. É isso. Infelizmente,
não tem o que fazer. 2025, 2026, trilhões de impostos, máquina pública inchada, mas nós não conseguimos debater o fim da escala. Você vai ter que morrer trabalhando. Sinto muito. Tchau. Então, eu não quero que as pessoas trabalhem mais. Mas se a gente faz... E você já teve ganhos através de tecnologia que as pessoas podem cada vez ficar mais em casa. Um trabalhador que trabalha na fazenda, a partir do momento que ele usa um trator, ele se torna muito mais produtivo e ele tem muito mais opção de lazer. Ele não precisa trabalhar mais para produzir a mesma coisa, ele pode trabalhar menos. Então a gente tem visto, sim, ao longo do tempo, uma redução. Agora, eu fiz essa pergunta justamente porque você disse que é contra, né, essa flexibilização na jornada de trabalho. Você quer que as pessoas trabalhem um pouco. Mas na primeira parte, você falou e você... Trabalha pouco. 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. É pouco. Conhecido por isso, você defende muito o modelo chinês. Só que o modelo chinês é justamente o modelo que as pessoas têm muito menos direito do que no Brasil. Mas vai pros quintos dos infernos na China, vai pros quintos dos infernos nos Estados Unidos, vai a Cuba, vai a França, a União Soviética, que Deus a tenha, sabe, que se lasque. Pô, nós estamos no Brasil, eu quero saber do brasileiro. Ah, mas na China trabalha 23 horas por dia, pau no cu deles, continua trabalhando. Eu quero saber do brasileiro, sabe? Eu não aguento mais esse negócio de China, vai pra Cuba, vai pra China, vai pra Vietnã, e o Brasil, sabe? Mas muito menos. Se as pessoas acham que falta direito, na China... Eu não moro na China! Eu não me engano nessa live, mora na China! Alguém daqui mora na China? Mora na China. Você, dono de casa, você que tá me assistindo, você mora na China? Você mora na China? Se você morar na China, me avisa que eu quero um chili oil que só tem aí, vocês podem mandar pra mim por encomenda. Mas se você não manda, eu duvido que você more, entendeu? Ah, hoje eu tô louco, cara, não dá. Gente, não dá. Tipo assim, a gente é um cenário que deixa a gente biruta. A gente não consegue ter imaginação. Pensar, sentar, orquestrar. Acabar com essa merda de escala 6x1, cara. Tipo assim, se acabar, infelizmente, não vai acabar o Brasil. Não tem uma... Não, mas pera lá, vamos aqui, nós negocia aqui, vê ali, diminui o imposto aqui. Pô, o empreendedor que contrata na 5x2, a gente vai diminuir o imposto aqui, diminui uma alíquota, abre linha de crédito. Linha de crédito também não sei se resolve, mas diminui o imposto. No imposto, melhor aqui, abono salarial, abono aqui, abono ali, tal. Dá um jeito, pô, não é possível que a gente vai pegar milhões de pessoas e deixar nisso. Pra sempre, porque a gente não consegue, não dá, o Estado não pode debater isso, sabe? Pô, tem um trilho. Não existe sindicato lá, nenhum. Existe um sindicato do governo central. Não existe férias não remuneradas, não existe nenhum direito, tanto é que tem um filme que chama American Factory, que compara os trabalhadores chineses com os americanos. Ah, esse documentário do... E eles mostram que nos Estados Unidos já tem menos direito que as pessoas dizem. Na China tem muito menos. É um documentário com o Barack Obama. Então, como é que você defende esses dois mundos? Não dá para você falar que é contra as pessoas trabalharem menos e defender o modelo chinês, porque são modelos completamente opostos. Elias Jabur agora terá, então, 2 minutos para tréplica. Cara, sabe por que eu tô biruta assim, Chad? É por causa do livro que eu tô lendo, cara. Eu sou muito influenciado pelos livros que eu leio, porque eu fico muito focado neles, daí eu fico consumindo muito conteúdo sobre eles. Mas esse livro, Uma Nova História da Humanidade, ele fala justamente sobre isso, como a gente, ser humano, a gente tá cada vez menos livre. E principalmente a gente tá perdendo a capacidade de imaginar coisas, assim. A gente não consegue, sabe, imaginar sociedades, formas de modelos de vida diferentes do que a gente tem, cara. Esse livro é fantástico, assim, porque tem essa ideia que o livro bate muito no livro do Sapiens, né, do Harari lá, que pro Harari é o seguinte: a humanidade era um bando de caçador-coletor, tudo um bando de idiota, aí inventaram a agricultura, começou a formar cidades-estados, aí a humanidade deu certo. Cara, o livro tá mostrando por A mais B mais C mais D mais... Cara, não é, a gente, ao longo de dezenas de milhares de anos, existiram várias formas de organização social. De caçadores-coletores, de pessoas tem uns termos lá que agora me fugiu completamente aqui. Mas porque a gente perdeu essa capacidade, a gente não imagina. Então a gente hoje, ser humano, a gente só imagina isso aqui. Olha que eu sou uma exceção, né? Trabalho em casa, tô debaixo do ar-condicionado aqui, né? Eu deveria estar falando...
Mas a gente perdeu, a gente acha que a vida é isso, é trabalhar, morrer, esperar. Quem acredita em Deus espera a ressurreição, quem não acredita em Deus acabou, virou poeira cósmica. Cara, a gente não consegue, cara. Cara, comprem esse livro, leiam esse livro. Se eu conseguir ler, né, uma nova, o despertar de tudo, uma nova história da humanidade. Eu vou deixar ele linkado aqui no YouTube. Agora o YouTube tem o YouTube Shop. Vocês comprem pelo link aí, dá uma miserinha, mas vocês engajam no canal. O Despertar de Tudo, uma nova história, uma nova história da humanidade. Gente, esse livro é perfeito. Mas leiam pra vocês aí. Leiam, vocês vão ficar malucos igual eu, cara. Ficar maluco igual eu. Vou colocar aqui na tela a produção. Pode começar, Elias. O fundo é ideológico, né? Os empresários brasileiros, eles são eles reproduzem a mentalidade do senhor de escravo. É verdade. Você sabe o que o trabalhador chinês e o trabalhador estadunidense têm em comum? Você sabe? Você sabe? Aproveita, olha pra minha cara, aproveita pra doar aqui na nossa campanha de Natal, tá aqui, ó, Live Pix, você que... Sabe o que o trabalhador dos Estados Unidos e o trabalhador chinês têm em comum? Sabe? Sabe, chat? Ambos não são brasileiros. Exatamente. Então nós temos que lidar com os nossos problemas, tá? É isso. Deixa que o trabalhador americano quer trabalhar, não quer, o chinês quer trabalhar, não quer. Não é problema nosso. Lucratividade e com outras questões que envolvem o custo de produção, ele estaria lutando contra a taxa de juros a 15, estaria lutando com essa política monetária que está aí, estaria lutando contra a abertura da conta de capitais aberta, ou seja, estaria lutando... Ah, não, chat, pera lá, olha o que chegou aqui. Olha isso aqui. Vocês me ajudam. João Eletricista mandou R$50. Uma vez atendi um cara que não tinha nem dinheiro para um café. Fiquei com pena até de cobrar. Eu vou embora! Aí, apareceu o pintor. Lutando por outras coisas. Contra o sistema financeiro. Que é disfuncional o processo de desenvolvimento. Ou seja, o empresário brasileiro, se ele fosse interessado mesmo nos custos de produção, ele estaria lutando contra essa taxa de juros a 15%, que chega a ser um absurdo, né? Mas, enfim. Então, é ideológica a questão. O problema do empresário brasileiro em relação à escala 6x1 é ideológico. Não é custo de produção, né? É ideológico. A mesma coisa da empregada doméstica lá, que a Dilma, que vai ter que ter lei trabalhista, né? Ideológico. Né? Se a pessoa não quer ter uma empregada em casa, ela vai limpar a privada dela, vai contratar com o direito trabalhista, senão ela mesmo vai ter que limpar a privada dela, entendeu? Então é ideológica a questão. A questão da China, Léo, desculpa. As pessoas têm que estudar para falar certas coisas, ou seja, a China é o país do mundo onde os salários... Ele deu até uma golada na água. Tem que estudar, para falar da China, tem que estudar certas coisas. Tem que estudar para falar certas coisas, ou seja, a China é o país do mundo onde o salário... Ele deu até uma... Ai, papai. Eles crescem hoje na China acima do PIB, da produtividade, do trabalho e acima da inflação. A China é o país do mundo hoje que vai mais agregando, enquanto o mundo inteiro vai destruindo o direito trabalhista, a China está numa curva ascendente de leis trabalhistas, ou seja, cada vez mais o trabalhador é protegido na China. Né? E a jornada de trabalho na China diminui, em média, anualmente, 14 minutos. Por quê? Porque o país vai se industrializando, vai agregando novas tecnologias, né? E isso vai levando o quê? Como é que é? A cada ano diminui 16 minutos. Então é só esperar o quê? Uns 10 anos para começar a trabalhar? Ó, se você é chinês, espera uns 30 anos aí pra você arrumar o primeiro emprego. Daqui 30 anos, aí tanto de tempo a menos que vai ter que trabalhar. Redução lenta, gradual e segura da jornada de trabalho. Então, essa história de que a China não tem direito trabalhista, chega a ser um absurdo falar uma coisa dessa. Que? Né? O trabalhador chinês hoje é muito mais protegido que o Brasil depois do Temer, né? Ou seja, isso não, a literatura não consagra isso. Só 10 segundos só. Fica à vontade. Tá? A China é o país do mundo hoje em que os direitos sociais mais avançam no mundo. Isso é comprovado, isso é fácil, porque qualquer busca em Google Escola, onde mais se avança os direitos sociais. E o Brasil fez uma reforma trabalhista em que se prometeu que com isso o Brasil ia crescer. Reforma trabalhista, previdência, aquelas reformas depois do golpe de 2016. Não voltou a crescer o Brasil. Teto de gastos, ou seja... Então, acho que se o empresário brasileiro fosse mesmo a favor mesmo de si mesmo, né, e não ideológico, ele lutaria, sim, pelo fim da escala 6x1. Legal. Eu quero fazer uma colocação adicional aqui para os dois. Claro. O que vocês acham
sobre o modelo CLT que nós temos hoje no Brasil? Ele engessa mais o Brasil ou ele traz direitos necessários Tem que pro acabar trabalhador também. brasileiro? Acabar. Tem que acabar também. Acabar tudo. Acaba tudo. Vamos voltar pro mato. Vamos voltar a ser caçador-coletor, pra aumentar a testosterona. Eu li no Redcast. Os caçadores-coletores, eles eram alfas, as mulheres betas, e a gente caçava e coletava, e a nossa testosterona foi 1,5 milhão. E pode começar, Elias. Eu acho que Vamos rasgar. Eu acho que a luta hoje no Brasil, ela tem que ir na contramão do que está acontecendo, né? Eu acredito que o Brasil tem que ter uma ampliação de direitos da classe trabalhadora. Para e passo uma redução de tributos, vamos dizer assim, do pequeno e médio empresário. Ou seja, você vê que a minha visão é holística, não estou falando somente em favor da... Ou seja, tem que ter ampliação de direitos da classe trabalhadora. As pessoas elas não têm que viver para trabalhar, têm que trabalhar para viver, né? O salário médio no Brasil, a participação do salário em relação ao PIB só tem caído desde 2016, porque falaram que o Brasil ia crescer. Existe um altíssimo custo da força de trabalho, o Brasil tem que parar com isso, vai crescer. Não cresceu. Teve uma reforma trabalhista que fez o Brasil voltar à escravidão. Os casos de escravidão são notórios no Brasil hoje, né? Então, eu sou favorável à ampliação de direitos para e passo a menores custos de produção. Taxa de juros do mesmo patamar internacional, né? Uma taxa de câmbio atraente, uma taxa de juros atraente ao crédito, uma taxa de câmbio que seja friendly, vamos dizer assim, para o investimento privado. Né? É por isso que os empresários têm que lutar. Não é contra a classe trabalhadora. Né? Mas daí não tem graça. Não, eu quero lutar contra a classe trabalhadora. Sai daqui. Acho que existe sim tem que ampliar os direitos da classe trabalhadora para e passo uma redução brusca dos custos de produção. Né? Eu acho que eu vejo dessa forma. Os custos de produção são altos por causa do sistema financeiro brasileiro que controla o país. Né? Enfim, é um papo. Daria aqui até amanhã. Vai lá, Léo. O que você acha, Léo, do sistema CLT hoje no Brasil? Exato. Ó. É boa essa pergunta, porque mostra que a maneira como eu formo as opiniões sobre os assuntos. E aí, com todo respeito, né, ao Elias, que tem seu mestrado em geografia, professor da UERJ, mas eu, como economista, olho políticas públicas e sobre... Eu entendi a alfinetada aí. Vocês viram a alfinetada? E Elias falou que você só entende de terraplanagem, só entende de serra, de montanha, qual é a capital de São Paulo, qual é a capital da Romênia. Falou que seu negócio é dar aula de geografia, hein? Eu não aceitava. Sobre qualquer assunto, eu vou ver o que funcionou e o que não funcionou e o que as pesquisas dizem. E aí eu não tenho problema de defender um lado ou outro. Precisa ter evidência de que funciona. E o fato é que no Brasil você tem 100 milhões de trabalhadores, né? E você tem 50% das pessoas no mercado informal. Por quê? Porque muitas pessoas optam por ir para o mercado informal, ou muitas vezes o empreendedor, ele fala, eu não tenho recursos para te manter na formalidade, porque é tanto obrigações que se eu te contratar na formalidade, eu vou quebrar. Você quer ir como informal? Então é um dado, 50 milhões de pessoas mais ou menos na informalidade. E daí o que acontece? Você tem um sistema, então, que garante muitos direitos para um grupo, só que 50% não tem. E quem é que está na informalidade? São os mais pobres, são os menos educados. É a empregada doméstica, é a diarista, é o caixa do supermercado, às vezes. Então, acaba prejudicando justamente as pessoas com menos escolaridade e os mais pobres. Então, de novo, a gente quer que as pessoas tenham cada vez salários maiores. Óbvio, a gente quer que as pessoas trabalhem menos. A gente quer que as pessoas tenham muitos direitos. Só que isso é dado. O Banco Mundial já falou. Um dos problemas do Brasil é o mercado de trabalho muito rígido. Muitos direitos que acabam indo para pouquíssimas pessoas, enquanto a maioria e os mais pobres acabam ficando sem direito nenhum. Então, não adianta a gente prometer mais benefícios e um mercado de trabalho mais rígido e com muitos direitos se esse direito não chegar nas pessoas. Então é isso que está acontecendo com o Brasil hoje. E aí com relação à China, é isso. Eles têm muito menos direitos que os trabalhadores do Brasil. Não é verdade. Desculpa. Tá. Não, pode interromper, não tem problema. Não, aí não... Mas eu não vou, também não vou divergir do assunto. Mas é isso. Então, por isso que eu acho que a gente tem
direitos em excesso, e não só eu acho, como o Banco Mundial também acha, e que se a gente resolver isso, a gente vai conseguir ter uma economia mais produtiva, que a gente vai conseguir, no final do dia, gerar mais emprego e mais renda para as pessoas, que é o que mais importa. Aê, então é só acabar com tudo. Ah, então, pô, acaba logo então, pô. Legal. Quer fazer alguma colocação pontual, Elias? Manda- Ah, Elis, ele falou que teu negócio é geografia, hein? Falou que teu negócio é divisa de estado, quantos habitantes tem em cada município. Eu não deixo. Fala. Ou vamos seguir pro próximo? Não, acho que é o seguinte, primeiro que o Banco Mundial, né, vamos lá, né? Eu acho o seguinte, pessoal, não existe nenhuma evidência de que a redução de direitos trabalhistas, de direitos sociais, ela vai redundar no aumento do emprego formal. Isso não existe. E o atual status da informalidade na economia brasileira, ela explode após o golpe de 2016 com a reforma trabalhista. Né? Ou seja, esse é o ponto fundamental. Né? Ou seja, após o golpe de 2016, a primeira coisa, teto de gasto, depois uma reforma trabalhista para domesticar a classe trabalhadora, porque existia um desemprego de 5%, né, no final de 2013, e isso colocava os empresários na parede para manter salários elevados, né? Teve o maior número de greves em 2013, e os trabalhadores ganharam aumentos real de salário nesse tempo, e o golpe, inclusive, foi para acabar com essa festa, né? Então, existia uma reforma trabalhista em que se formalizou a informalidade, e de lá para cá explodiu essa... Qual é a capital do Rio de Janeiro? Vai, você não é da geografia? Cara, o professor meu de geografia era o cara mais gente boa do mundo. Era só isso. Trabalho de sala. Qual é a capital de São Paulo? São Paulo. Oh, nota 10. A informalidade, sem o que foi prometido, né, pelo Temer, né? Vai gerar emprego, não sei o quê, vai aumentar o ambiente de negócio, etc, etc. Né? Não aconteceu isso. Então, a informalidade, a raiz dela é a reforma trabalhista de 2016. Eu acho que ela tem que ser revogada, inclusive, aquela reforma, né? Aí, ó. Minha pergunta... Aí, ó. Então tá aí, ó. Mais um debate. Esse foi... Deram uma cutucada ali, hein? O Elias mandou ele estudar, ele falou pro Elias ir ver mapa do IBGE. É isso.